Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o treino muscular respiratório utilizando o próprio ventilador mecânico. Existem pacientes que apresentam fraqueza, dificuldade no desmame e precisam passar por treino muscular respiratório. Você sabe como usar o ventilador para treinar seus pacientes que estão com dificuldade de desmame? Então, se você quer aprender, fica comigo até o final desse vídeo. Não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e, é claro, apertar o sininho para receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Vamos lá então, pessoal. Será que eu consigo usar o ventilador mecânico para treinar a musculatura respiratória? É possível isso? Então eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo como é que o treino muscular respiratório pode ser feito utilizando o ventilador mecânico. Esse é um assunto bastante polêmico, eu vou usar um artigo falando dos efeitos do treino muscular respiratório no paciente que está em dificuldade do desmame, ok? É lógico que esse artigo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vocês podem ler esse artigo depois, e também não é um assunto que está encerrado, a gente precisa estudar mais, e eu prometo para vocês fazer outros vídeos falando a respeito do treino muscular utilizando o ventilador mecânico, ou mesmo utilizando outras técnicas para ajudar no desmame ventilatório dos nossos pacientes, beleza? Então vejam só, o artigo que eu vou apresentar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, é um artigo em que, então, ele queria saber qual era o efeito do treino muscular no desmame ventilatório de pacientes, especialmente com DPOC. O que a gente sabe a respeito do DPOC? Normalmente, pacientes com DPOC, se a gente demora muito para estubar esses pacientes, são pacientes que vão ficar em ventilação mecânica prolongada. São pacientes que já entram na UTI com uma debilidade muscular, já entram com uma reserva muscular muito ruim, uma reserva energética ruim. Então, esses pacientes são pacientes que a gente precisa estubar o mais rápido possível. Caso a gente não consiga a estubação mais rápida possível, o que acaba acontecendo é isso aí, a ventilação mecânica vai acabar ficando prolongada. E esses pacientes, por muitas vezes, apresentam dificuldade de fazer o desmame ventilatório. E por que normalmente isso acontece? Isso já acontece porque esses pacientes já entram na UTI com rebaixamento da cúpula diafragmática, uma fraqueza muscular já presente por conta de uma mecânica respiratória ruim, mas também acontece pela própria ventilação mecânica prolongada. A gente sabe que já com 48 horas de ventilação mecânica nós já temos uma diminuição da força muscular. Então, os modos, quanto mais o modo é mandatório, o modo é mais controlado, o paciente acaba por apresentar dificuldade de contração muscular e, consequentemente, fraqueza muscular respiratória. Sendo assim, a gente sabe que a própria fraqueza é uma das principais responsáveis da falha do desmame. Não só ela, mas a principal. Existem outras falhas de desmame, Então pode ser, por exemplo, uma alteração metabólica, o uso de algumas drogas pode dificultar o desmame, a própria privação do sono, mas a gente sabe que uma das principais causas de falha no desmame aqui é a fraqueza muscular. E, consequentemente, se meu paciente fica muito tempo em ventilação mecânica, ele acaba ficando muito tempo internado, ele acaba ficando muito tempo tanto na UTI como no hospital e o custo da internação acaba elevando. Isso é uma consequência importante para o sistema de saúde da sua cidade, o sistema de saúde local. Sendo assim, uma das opções é a realização do treino muscular respiratório. Dentre os modos de treinar a musculatura respiratória, nós temos aqueles com uso de carga linear e temos também, que é a proposta desse artigo que eu estou apresentando aqui para vocês, o uso da sensibilidade do ventilador mecânico. Na minha prática clínica eu já usei o treino muscular respiratório, porém não é comum a gente usar isso agora, mas vejam aí, no artigo a gente tem algumas evidências do benefício da execução do treino muscular, usando especialmente a sensibilidade do ventilador. Sendo assim, então,
Esse estudo fez o quê? Ele queria saber os efeitos do treino nesse tipo de paciente, nos DPóticos, e aí ele dividiu esse estudo em dois grupos, um grupo que treinou usando a sensibilidade e o outro grupo que não treinou. E eles acompanharam esses pacientes durante um período de desmame, eles foram fazendo o desmame desse paciente e observaram lá como desfecho principal se esse paciente ficou muito tempo internado no hospital, na UTI, e qual foi o tempo de ventilação mecânica desse paciente até que conseguisse ser estubado. Outros desfechos, eles levaram em conta a PaO2, a saturação, o volume corrente. Eu não vou apresentar todos os resultados, mas vou apresentar os resultados aqui principais para vocês. Como é que era feito o treino muscular? Então, esses pacientes, como eles estavam em desmame, eles eram pacientes que estavam em pressão suporte, uma pressão suporte para gerar em torno de 4 a 6 ml por quilo de peso de volume corrente e também uma pressão suporte em que, além de gerar esse volume, precisava manter uma frequência, né? O paciente tinha que manter uma frequência entre 20 e 30 respirações por minuto na pressão suporte. O grupo que fez o treinamento, ele fazia esse treinamento no período da manhã e no período da tarde, portanto, 2 vezes por dia, até completar pelo menos 5 dias. Como é que começou esse treino? Eles mediam a API do paciente e a partir dessa medida inicial de PI, eles colocavam a sensibilidade no modo pressórico, né, a sensibilidade à pressão, e colocavam em 20% da PI max desse paciente. E iam colocando, né, o primeiro treinamento foi de 5 minutos, e conforme o paciente ia aguentando, ia suportando esse tempo de treinamento, né? Então, até os 5 minutos, eles iam elevando o tempo até 30 minutos. Chegado a 30 minutos, eles aumentavam em 10% a carga, né, que eles iniciaram o treinamento. Caso o seu paciente não conseguisse realizar o treino por 5 minutos com a carga de 20%, o que eles faziam? Eles diminuíam a carga para 10%. E assim era executado o treinamento com esse grupo. Muito bem. O que eles encontraram? Eles encontraram, né, que o grupo A, que é aquele grupo que fez o treinamento, ele tinha maior porcentagem desse grupo, ó, quase 90% do grupo passou bem pelo desmame ventilatório, foi desmamado de forma considerada importante, significativa. Então, aqui ó, a gente vê ó, que o grupo que treinou conseguiu desmamar, sair da ventilação mecânica. Já o grupo B que não treinou, ó, a gente tinha aqui quase 50%, um pouquinho menos que 50% dos pacientes não conseguiram ser desmamados. Outra informação bastante interessante é em relação ao tempo de ventilação mecânica. Obviamente, se eu desmamo mais, se eu conseguir treinar esse paciente, esses pacientes acabaram aqui, ó, a maior parte, né, o tempo de ventilação mecânica tinha, em média, um tempo de 11 dias de ventilação mecânica comparado ao grupo que não treinou, que deu 14 dias de ventilação mecânica. O tempo de internação no hospital também, em média, foi um tempo de internação menor, em torno de 13 dias aqui para o grupo que treinou e 18 dias para o grupo que não treinou. Então diminuiu em torno de 5 dias o tempo de internação. Assim como aconteceu com o tempo de internação e estadia desse paciente na UTI. Vejam, ó, em média 12 dias na UTI e em média 17 dias na UTI para o grupo B, que é aquele grupo que não fez o treinamento. Quando você considera, né, o estudo considera aqueles dados que são considerados dados secundários aqui, ou desfechos secundários, a gente viu, né, que esses pacientes partiram aqui de valores iguais para PaO2, iguais para saturação, iguais para o pH, e também nos dados de volume corrente, frequência e PI, eram pacientes que tinham as mesmas medidas. E olha só, que interessante também aqui para nós. Nós temos então que os pacientes que fizeram o treinamento, observem lá, ó, que são pacientes que melhoraram a PaO2 durante o treinamento, até a 6ª sessão de treinamento, assim como eles foram melhorando a API durante todo o treinamento. Quando você compara, aqui embaixo a gente tem a comparação antes do treinamento e depois do treinamento para ambos os grupos, observe que o grupo A, que foi o que treinou, teve um aumento significativo da PI max depois do treinamento usando a sensibilidade. E assim, o que a gente pode concluir? Que o treino muscular respiratório, utilizando a sensibilidade do ventilador, nesse estudo, melhorou a PI max, diminuiu o tempo de desmame, diminuiu o tempo de internação dos pacientes na UTI e diminuiu o tempo de internação dos pacientes no ambiente hospitalar.
Pessoal, esse é mais um recurso que a gente pode utilizar durante as nossas condutas na ventilação mecânica, porém é importante a gente lembrar que precisam mais estudos. Eu apresentei um único estudo usando a sensibilidade, então nós precisamos estudar mais os guidelines, quais são as diretrizes em relação ao treino muscular respiratório. Como eu disse para vocês, continue acompanhando o Apollo Fisioterapia, porque eu vou trazer outros estudos falando de treino muscular respiratório, especialmente nos pacientes que estão em ventilação mecânica. Beleza? Um grande abraço para todos, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.